Saúdo a todos os participantes do 3º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa. O trabalho apresentado tem como título o êxito do uso do software Atlas TI na pesquisa qualitativa, uma experiência com análise de conteúdo. Esta pesquisa tem como objetivo mostrar um percurso de uma análise documental sobre uma política pública de inclusão digital ocorrido no Brasil. Esta pesquisa, como já disse, ocorreu no Brasil, no estado de Pernambuco, e foi uma ação do governo federal. Para fazer esta análise, nós utilizamos o software Atlas TI. Este software, na verdade, é um conjunto de várias ferramentas. E essas ferramentas, elas vão promover uma análise qualitativa, que podem ser vindas de fontes textuais, gráficas, como fotos, ou então de vídeos. Esta ferramenta, ela vai auxiliar a organização dos dados, o gerenciamento desses dados e agrupamento do material em teias que vão ser analisadas de uma maneira sistemática e também criativa. Além do software, nós também temos agora os nossos dados. Da onde que vieram os dados para análise? Eles vieram dos diplomas normativos, que seriam documentos oficiais como o decreto, a lei e o plano de ação que foram envolvidos nesse programa de inclusão digital. O próximo passo agora é mostrar qual foi a base metodológica. Nós utilizamos análise de conteúdo, que tivemos como fonte principal Bardan, e Bardan nos apresenta 3 passos para análise de conteúdo, que seria a pré-análise desses documentos, a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Só que juntamente com Bardan, utilizamos também Moraes. Ele dá outras divisões para essas 3 fases de Bardan, que seria a preparação das informações, unitarização ou transformação do conteúdo em unidades, categorização, classificação, a descrição e a interpretação. Com uma ferramenta, um software, mais os meus dados, que são os diplomas normativos, eu vou fazer agora uma análise qualitativa desses meus dados. Mostraremos agora como que foi a análise desses dados utilizando o Atlas TI. Temos que salientar qual é o nosso corpus da pesquisa. No nosso trabalho, o nosso corpus são os documentos oficiais do programa UCA, que é um computador por aluno. Baseamos também na análise de conteúdo, segundo Bardan e Roque Moraes. Primeiro, tivemos que preparar as informações. O que foi feito? Tivemos que primeiro resgatar todos os documentos oficiais desse programa. Que documentos foram esses? Foi a Lei número 12.249, o Decreto número 7.243 e o projeto de formação dos professores, que é a Formação Brasil, Planejamento das Ações e os Cursos. Após a preparação das informações, isso é, todos os nossos dados foram inseridos no Atlas TI, passamos para a unitarização do conteúdo em unidades, isto é, nós elencamos unidades a priori. As nossas unidades foram equipamento, conectividade e letramento. A partir desses nossos 3 elementos a priori,
pudemos fazer a unitarização. O que os softwares nos ajudaram nesse sentido? De cada um desses elementos, nós pudemos gerar uma tabela com todas as palavras escritas para já fazermos uma primeira análise das palavras relacionadas a cada um desses elementos. O software Atlas TI nos permite fazer essa unitarização de uma maneira bem prática. Aqui podemos ver como que nós inserimos os nossos dados e fizemos uma contagem automática das palavras que compõem os nossos documentos. Após todo esse trabalho de unitarização, nós vamos fazer a categorização. Vocês lembram que no começo nós elencamos os elementos a priori, que foi equipamento, conectividade e letramento. Em cima desses 3 elementos a priori, vamos fazer a categorização. Do elemento conectividade, nós categorizamos como recurso físico. Já do nosso elemento equipamento, nós categorizamos como finalidade, objeto e público-alvo. E por fim, no nosso elemento letramento, nós categorizamos como objetivo, estratégia, proposta metodológica, portal educacional e público-alvo. Aqui nós temos um exemplo de como está essa nossa categorização dentro do Atlas TI. Nós temos aqui o nosso texto, nós temos aqui os nossos elementos e aqui agora nós temos a nossa categorização. Ele me dá uma visualização tanto nesta parte aqui, como ele cria uma nova caixa e onde eu posso elencar todas as minhas categorias. Uma vez terminada a minha categorização, eu vou para o próximo passo, que é a descrição desses meus dados. Aqui nós temos um exemplo de uma teia gerada pelo software Atlas TI em cima do meu elemento equipamento e depois das minhas categorias. Esse é um exemplo que eu tenho do Atlas TI. Após a minha descrição, eu vou agora para a última parte, que é a parte da interpretação. É nele que eu interpreto as minhas teias, todos os quadros gerados pelo Atlas TI. Então eu tenho um vasto material
em que eu posso fazer minhas análises, transformando eles em gráficos e também fazendo a minha pesquisa qualitativamente. Lembramos que todo esse trabalho feito no Atlas TI não é o software que faz de sozinho. É de extrema importância a preparação do pesquisador para trabalhar com o Atlas. É ele que insere todos os dados, é ele que faz toda a unitarização, todas as referências e categorizações. O software por si sozinho não faz nenhuma análise.